Boa tarde a todos. Sou o Leandro, vou apresentar a vocês a audiência de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Senhor prefeito e o nosso contador, o João, eles pedem desculpa pela ausência, haja visto os compromissos pré-agendados, então eu estarei apresentando aqui a vocês o comportamento do nosso exercício de 2025. Então, nós iniciamos aqui com a parte da receita. Nós tivemos o orçamento aprovado em R$ 60.638.827,98, cujo, deste valor, nós, até o encerramento do exercício, foi concluída, executada a receita de R$ 83.359.906,20. Então, também nós tivemos atualização por força de decretos dessa receita, que figurou em R$ 75.866.764,46. Então, em relação à atualização com o executado, nós arrecadamos os 100% mais 9,88%. Então, praticamente 110% da nossa receita atualizada. A despesa. No exercício de 2025 foi empenhado R$ 84.184.284,44. Destes, R$ 77.254.670,77 foram liquidadas e pagas R$ 74.586.292,48. Então, em relação, nós arrecadamos 83 milhões de receita, pagamos 74 milhões, então nós tivemos um superávit no exercício de R$ 8.773.613,72. Resultado primário e nominal. O resultado primário acima da linha, ele se apresentou negativamente em R$ 3.495.544,29. O que o resultado primário acima da linha, qual que é a medida que ele faz, né? Esse resultado é uma meta fiscal que avalia se o governo está gastando mais do que arrecada. Basicamente, resultado primário é a diferença entre as despesas fiscais e as receitas fiscais. Então, o que aconteceu? O município arrecadou receitas originárias de receitas correntes. E, para manter a estrutura, ele necessitou gastar mais com despesas correntes. Então, quer dizer, as receitas correntes não foram suficientes para bancar suas despesas correntes. Tá? Por isso que o resultado foi negativamente. Então, utilizou-se muitas vezes de receitas de capital para cobrir com aquilo que é momentâneo da execução orçamentária do dia a dia. Já o resultado nominal, abaixo da linha, também se apresentou negativo em R$ 4.577.505,37. O que significa? O resultado nominal representa o resultado primário mais as receitas financeiras menos as despesas financeiras. O que são receitas financeiras? São os rendimentos de aplicação financeira. O que são despesas financeiras? São os juros e encargos da dívida que nós pagamos. Então, o município não conseguiu pagar todas as despesas com as receitas correntes, tirados os rendimentos e tirados os juros da dívida. Tá? Receita corrente líquida. Nós temos duas formas de medir a receita corrente líquida. A primeira é para efeito do índice de pessoal e a segunda para efeito de capacidade de endividamento, para pegar a operação de crédito. A primeira, então, para efeito de índice de folha de pagamento, R$ 68.369.734,97. Já para efeito de endividamento, é R$ 68.627.794,97. Aí agora, então, nós temos a folha de pagamento, os índices, o comportamento dos índices dos limites da despesa com pessoal. Aqui nós estamos apresentando o limite consolidado.
Nós podemos, no município, gastar até 60% do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que daria quanto? R$ 40.716.440,98. Qual que foi a soma dos gastos da folha de pagamento entre a Câmara Municipal e a Prefeitura? Somado os dois, deu R$ 34.618.779 reais e 45 centavos, 51,01% da receita corrente líquida. Limite da despesa com pessoal somente do Executivo Municipal. Então, ele pode chegar ao limite máximo de 54%, conforme define o artigo 20 da Lei de Responsabilidade, que daria no valor de R$ 36.919.658,88. Qual que foi o gasto dos últimos 12 meses do Poder Executivo com a folha de pagamento? A folha de pagamento do período foi de R$ 32.974.539,60. A folha de pagamento do município está em 48,23%. Está abaixo do limite de alerta, que é 48,6%. Limite da despesa com o pessoal do Legislativo. Não diferente do Executivo, a Câmara também tem seus percentuais. O limite máximo pode ir até 6% e que daria o valor de R$ 4.071.644,10. A Câmara, nos últimos 12 meses, ou no exercício de 2025, a despesa foi de R$ 1.656.264,86, 2,44% da receita corrente líquida. Dívida consolidada líquida. Existe uma resolução do Senado Federal que regulamenta que o município pode ter uma dívida consolidada líquida até 120% da receita corrente líquida. Nossa receita corrente líquida foi de 60 e poucos milhões, então 120% daria uma dívida de 82.353.000. Mas hoje, a nossa dívida consolidada líquida está com o sinal negativo em R$ 2.179.856,63, 3,18% de percentual que nós estamos dispondo do valor da receita corrente líquida para pagar a dívida. Garantias e contragarantias. Também tem uma resolução do Senado Federal que define que o município pode contrair essas situações até o limite de 22%, que dá R$ 15.098.303,40. O município, até o momento, não tem nada sendo dando como garantia ou contragarantias. Alienação de ativos e aplicação de recursos. Muitas vezes o município necessita se desfazer de alguma sucata, alguns equipamentos velhos que não configuram mais a manutenção, né? É inviável para o município, então ele faz alienações de ativos. No exercício de 2025, o município não se desfez de nenhum bem via processo licitatório ou algo assim, nem também via sinistrado, não caiu nenhum recurso no exercício. Mas o município tem um saldo do exercício anterior que estava em conta corrente, que havia sido algumas coisas de sinistro e assim por diante, que está lá para ser aplicado. E só pode aplicar com despesa de capital, né? Então, a aplicação desses recursos no ano de 2025 foi de R$ 118.091,50. Ainda sobrou para 2026 um saldo a aplicar de R$ 34.262,82. Então, quer dizer, tinha lá seus 150 e poucos mil reais na conta e gastou, e mesmo assim ainda tem a comprovar esse valor. Operação de crédito. Para fazer a operação de crédito, também tem uma resolução do Senado Federal que permite o município se endividar 16% por recursos comprados, né? Fazer aquisições de financiamento ou empréstimos. Antes nós falamos dos 120%, que o município pode dever até 120% conforme uma resolução. Mas comprar dinheiro ou fazer operação de crédito é somente 16% daquele total, né? Que daria hoje o município, então, nós temos uma capacidade de endividamento, o município, de 10.980.000.
Quanto que nós temos contratado? O município contratou 4.439.000. Quer dizer, então, o município tem um pouco mais de 6 milhões de reais disponível para contratação de operação de crédito ainda, tá? Por que 4.439.000 e não 5, conforme é uma lei que pediu autorização? Né? Porque na parte documental das avaliações dos imóveis, eles ficaram abaixo dos 5 milhões, portanto, o município contraiu só 4.439.000. Tá junto. Agora já está junto. O município também pode contrair antecipação de receita, 7%, conforme a resolução do Senado Federal, que isso daria R$ 4.803.945,65. No momento, o município não tem nada contraído. Então, nós também temos os índices constitucionais, né, que são definidos por emendas complementares ou pela Constituição. Na saúde, nós temos que gastar 15% com os recursos de impostos e transferências constitucionais e gastamos 25,31%. Tá? Na educação, temos que gastar 25%, foi gasto 28,59%. No magistério, nós temos que gastar no mínimo 70% com a folha dos profissionais. Foram gastos 75,68%. Percentual do VAT, 50% da educação infantil. Gastamos apenas 8,58%. Já está sendo documentado hoje, até o final da tarde, vai estar com a secretária de Educação, verificando o porquê do não cumprimento, e também para que seja cumprido esse índice até dia 30 de abril, onde que é o limite máximo que se pode cumprir. Tá? O VAT, 50% educação infantil, só pode gastar com recursos para pagamento de folha ou algo que esteja ligado à educação infantil, né? Pode ser material, não pode ser material bibliográfico, né? E nem distribuição gratuita. Esse não pode ser vinculado ao VAT. Da mesma forma, tem que ser gasto no mínimo 15% com despesas de capital, reforma de colégio ou algo nesse sentido. Foi gasto 64,87%. Aqui cumpriu, não cumpriu o percentual dos 50% do mínimo, né? 30 de abril é o último dia para o Conselho Municipal. O último dia é 30 de abril para o Conselho Municipal do Fundeb se manifestar se aprova ou não aprova a prestação de contas. Inclusive, hoje de manhã no auditório da Prefeitura Municipal, a gente teve a apresentação dos dados do Fundeb, né? Para que eles aprovem ou não aprovem os dados que foram fornecidos relativo a 2025, tá? Então, foi hoje de manhã, às 11 horas da manhã, teve a reunião com eles. Disponibilidade financeira. É uma pergunta que muito se faz, como é que está a saúde do município, né? Então, aqui está. Recursos não vinculados ou recursos livres em contas bancárias em 31/12. R$ 2.619.502,67. Recursos vinculados, recursos de convênio, programas, operação de crédito e assim por diante, R$ 12.419.616,14. Total da disponibilidade bruta de caixa do município, R$ 15.039.118,81. Tá? Esse foi o saldo dos recursos financeiros em conta bancária no final do ano da Prefeitura Municipal. Também nós temos que apresentar quanto que nós devemos de restos a pagar, né? Nós falamos de dívida, agora vamos falar do resto. Então, nós devemos de restos não vinculados, então os restos de recursos livres, R$ 2.018.215,57. Então, vejamos assim, quanto que nós temos em banco? R$ 2.600 de recurso livre. Quanto que nós temos de recurso vinculado a pagar? R$ 2.018. Então, sobram mais ou menos R$ 600 mil na conta, se pagasse os restos, né, sobrariam uns 600 mil, 500 mil, pouco mais de 500 mil na conta dos recursos livres. Lembro que esses 2.018.000 têm algumas contrapartidas de obras que dependem de medições para serem realizadas.
Então, por isso que talvez o valor seja alto de restos a pagar, por essa motivação dos recursos que estão obrigatórios em contrapartida. Já os recursos vinculados, empenhado a pagar, nós temos 9.835.769,20 Total dos restos a pagar no ano, R$ 11.853.984,77. Então, quer dizer, 15 milhões do bom, menos 11 de ruim, sobraria 4 milhões em conta bancária. Tá? Então, aqui eu trouxe uma conclusão para registrar como que está o comportamento da saúde financeira e fiscal do município. Concluímos que no período em análise o município registrou um superávit orçamentário e financeiro de R$ 8.773.613,72, apresentando resultado positivo tanto no resultado primário quanto no resultado nominal, mantendo todos os demais índices dentro dos limites legais e constitucionais. Vejamos, o índice do VAT que nós não cumprimos. Não cumprimos, mas verificando, nós temos um plano de aplicação que foi aprovado pelo Conselho, deliberado, e nós, segundo a secretária, ela estará cumprindo com esse objetivo até dia 30 de abril agora, no novo CMEI que houve, as despesas vão ser depositadas nesse CMEI, por isso que então não foi pago até 31/12, tá? Os números apurados confirmam o cumprimento das metas fiscais definidas, reforçando a manutenção do equilíbrio das contas públicas e assegurando a sustentabilidade orçamentária e financeira do município de Sabáudia. Ontem, a gente protocolou a prestação de contas do SIM-AM, era mais ou menos umas 10 horas e 20 minutos da noite, tá? Então, aqui os dados extraídos, eles foram publicados, saiu na edição de hoje algumas publicações, né? Esses dados também eles estão disponíveis no portal da transparência do município e, inclusive, dentro do próprio Tribunal de Contas, na aba de receitas e despesas e metas fiscais. E, além disso, também temos essas informações já prestadas no Tesouro Nacional. Também estão disponíveis na página do CALC esses dados, tá? Então, aqui os dados que foram apresentados, eles encontram-se disponíveis nessas 3 esferas de portais de transparência. Agradeço a presença de todos, me coloco à disposição aqui de responder as perguntas que porventura tiverem, e alguém que estiver acompanhando através do YouTube, né, da rede social da Câmara Municipal, as perguntas que lá foram feitas a gente também estará respondendo. Então, em resposta à pergunta aqui do nosso nobre vereador, os dados aqui extraídos, eles são extraídos de sistemas orçamentário e financeiro, né, que nós chamamos de sistema que é o CIAFIC municipal, né? Então, esses dados eles são fornecidos pelas secretarias através de notas fiscais ou ordenação de despesa, cuja o gestor autoriza o pagamento ou a regularidade dessas despesas, depois de cumprido todas as esferas de licitação, atos contratuais e assim por diante. E aqui a gente fornece os dados consolidados através desses sistemas e conferidos, né, autenticados e conferidos. Então, a gente presta conta para os conselhos municipais de educação, né, que é o do Fundeb, e o Conselho Municipal de Saúde. Já na assistência social, Fundo da Criança, Adolescente, ou outros conselhos que virem a ter, a lei não nos obriga a fazer prestação de contas diretamente para depois fazermos aqui, né? Então, mas a esses 2 conselhos é obrigatório antes passar por eles, para depois passar pela audiência municipal aqui. Uhum. Então, nós temos lá na prefeitura, desde 2022, nós fazemos a parte de prestação dos interlocutores
fornecendo os dados para o Tribunal de Contas, e depois esses dados vão vir para a Câmara, né? Demonstrando, por exemplo, como é que foi o comportamento da merenda escolar. Quem respondeu as perguntas foi a nutricionista e o Conselho da Merenda Escolar, né? A secretária de Educação, ela fez algumas respostas também, que é de competência dela, e todas as secretarias, eu dei um exemplo aqui, todas as secretarias, elas têm que dar respostas. Também não diferente saúde e assim por diante. Depois é formado, então, um parecer prévio pelo Tribunal de Contas dessas respostas e avaliado se o município está cumprindo com os limites, com os índices ou com os acordos ou definições legais. Mesma coisa agora, em 2025, foi implantado o PROLEGES para a Câmara Municipal de Vereadores, e cujas comissões agora de Orçamento, Finanças, Justiça, Redação, Cidadania, assim por diante, eles têm por obrigação aprovar esses documentos que aqui nós estamos encaminhando, e também, no dia 30 de abril, a gente vai protocolar a prestação final, o relatório do controle interno e assim por diante, e alguns outros pareceres que são necessários, né? Certo? Me coloco à disposição e agradecemos a presença de todos, e os dados aqui fornecidos encontram disponíveis no portal da Transparência do município de Sabaldi. Uma boa tarde.